Agora vamos dar continuidade à questão da modelagem hidráulica no EPANET, agora trabalhando do reservatório para a rede de distribuição. E por muitas vezes nós pretendemos fazer essa simulação para exatamente observar como é o comportamento da rede de distribuição em função das demandas, tendo em vista que você tem essa informação de demanda, você pode fazer essa modelagem e compreender melhor, inclusive incluindo perdas, e aí você tem um estudo completo, tanto da parte da elevatória, do reservatório e também da rede de distribuição. Então, a princípio, é interessante ressaltar de que boa parte, pelo menos das companhias aqui do Nordeste, no modo geral, todo o seu cadastro está digitalizado em CAD ou vetorizado. Acredito que em boa parte das companhias. E nem sempre há sua disponibilidade já no modelo hidráulico como é o EPANET. Então é possível realizar a sua conversão. Tem um exemplo de uma rede que eu já trabalhei aqui com ela. Essa rede aqui, vocês podem ver aqui no AutoCAD. Então eu tenho aqui uma rede completa, onde eu tenho a identificação das tubulações, separados aqui por layer. Então eu tenho um layer associado a cada tipo de tubulação e material, sendo esse um cadastro desta rede em questão. Obviamente que cada rede, cada caso é um caso, e aí você pode adequar o seu arquivo do AutoCAD para facilitar a conversão. Pois bem, então para realizar a conversão para o EPANET, a primeira etapa seria você fazer uma limpeza no arquivo do AutoCAD, tirar os layers desnecessários e salvar um arquivo exportado, no caso um arquivo do formato DXF. Então, com esse arquivo DXF, que é um formato padrão CAD, você pode utilizá-lo para exportar essa sua rede para o EPANET. Então, a primeira etapa é verificar a questão da pontuação aqui no EPANET, no Windows. O separador decimal, no caso, obrigatoriamente tem que ser o ponto e não a vírgula. Isso porque quando o programa foi desenvolvido na EPA, lá nos Estados Unidos, eles têm o sistema de numeração deles e eles definiram o ponto como o separador decimal. Então, caso o seu arquivo DXF no ato da conversão, o Windows ele esteja com vírgula como seu separador, então vai ocasionar um erro na hora da sua conversão. Então, para solucionar isso, basta vir em regiões e idiomas, já está no formato, apesar de estar no formato português, mas vem aqui em configurações adicionais, nesse botão. O separador do símbolo decimal aqui, o meu já está, é ponto, e o agrupamento de dígitos, no caso que separa os milhares, seria vírgula. Então, fazendo esse devido ajuste, agora já é possível acionar aqui o programa de conversão do EPANET, que ele já está incluído no próprio instalador, que é disponível no site do Lens da UFPB. No caso, o site é o www.lens.ct.ufpb.br. Então, no ato da instalação do EPANET, nós temos aqui o conversor do AutoCAD DXF para EPANET INP. Este é o conversor que vem junto com o programa de instalação. E a primeira informação que ele pede é o arquivo DXF para a leitura. Vamos clicar neste ícone que está à direita do campo e selecionar nosso arquivo que está na área de trabalho. Então, vamos procurar aqui.
rede.dxf. Esse será nosso arquivo que será convertido. E agora ele pede o local e o nome do arquivo do EPANET que vai ser convertido. Então aqui nós vamos definir um arquivo que eu também vou chamar de rede.inp. O formato INP é o formato do EPANET em modo texto, que ele é quem realmente ele agrega toda a informação do EPANET, mas de uma forma legível para quem abre o arquivo. E no ato da conversão ele converte para esse tipo de arquivo. Então eu defino o nome do arquivo e clico em salvar. Fazendo isto, ele vai deixar também o campo aqui já preenchido com o nome do arquivo que vai ser dado a origem, né, que é o rede.inp. E como título do projeto do EPANET, você pode definir, vou colocar aqui Redlens exemplo. Pronto. Exemplo. Muito bem. Então, dando continuidade, né, clicar agora no botão Next. O que aconteceu agora aqui? Nós identificamos aqui todos os layers que estão presentes naquele arquivo. Então, nesse momento, você seleciona aqui quais são os layers que vão ser convertidos para trechos. Então, aqui eu tenho rede de 50, rede de 75, rede de 100, 150, 200, 250, 50, 75. Então eu seleciono aqui todos aqueles layers que são representativos como rede. Muito bem. Esse conversor ele vem juntamente com o instalação do EPANET e ele faz apenas a conversão dos trechos, respeitando seus comprimentos e posições georreferenciadas. Com relação à informação do diâmetro e da rugosidade e cotas topográficas, essa informação, no caso, terá que ser incluída manualmente, no caso, né? Então, essa informação tem que ser incluída manualmente. Então, terminando aqui o processo já de escolha dos layers, uma vez definido todos os layers, clica-se em Next. Ele pede aqui agora uma margem em que nem sempre todas as conexões no próprio AutoCAD, as linhas, nem sempre uma está realmente conectada com a outra. Às vezes existe um pequeno espaço ou na hora do cadista ou alguém de fazer a digitalização, fica aquele espaço e ele não consegue unir, soldar, na verdade, as pontas daqueles trechos. Então, ele dá a possibilidade de você dizer, dentro de uma magnitude aí, qual seria a aproximação em que eles estavam próximos ou não, para exatamente considerar esses casos em que há um erro no desenho que ele pode ser corrigido nesse momento. Então, eu vou deixar 0, porque este arquivo é um arquivo que eu já trabalhei e trabalhei no próprio CAD e eu tenho uma absoluta certeza de que todos os nós eu tive o cuidado de soldá-los, ou seja, desenhar clicando na origem de um trecho até o outro, de um nó a outro. Então não há uma distância entre os nós, eles realmente estão unidos nesse caso. E também a opção de você selecionar para computar o comprimento dos trechos. Essa opção, né, uma vez acionada, já vai ser preenchido no EPANET o campo de comprimento já de acordo com cada um dos trechos.
Essa segunda etapa é uma etapa que você pode definir um prefixo para o identificador dos nós, que são os junctions, e o identificador dos trechos, que são os pipes. Então, eu recomendo a inclusão de um identificador para o nó N e para o trecho, a tubulação T, porque uma vez que você vai exibir essas duas informações, não há confusão, às vezes, quando tem um nó próximo de um trecho, se aquele identificador representa o nó ou o trecho. Então, ele vai ser atribuído de forma incremental, de 1 em 1, né? E aqui eu clico para efetuar o processo de conversão. Bom, posteriormente, o conversor ele informa que a conversão foi realizada com sucesso e foi gerado aqui na minha área de trabalho um arquivo rede.inp. Vamos agora abrir este arquivo. Abrindo este arquivo na área de trabalho, clicando aqui em formato INP, eu tenho aqui a minha rede INP. Muito bem. Pode às vezes acontecer do arquivo do CAD, né, apresentar, no caso aqui ele estava numa coordenada muito abaixo, fora do layer, então você deve usar o comando push para que faça uma limpeza de fato no CAD e, se possível, também retirar o layout, que foi o que mais ou menos aconteceu aqui. Houve uma duplicidade de informação, gerando algumas informações na parte inferior, e essa daqui eu identifiquei como aqui não era verdadeira por conta que está na coordenada negativa. Então eu selecionei os objetos aqui com a ferramenta adequada e excluí. Para que você possa verificar agora as informações que foram convertidas, eu recomendo que vá agora aqui em visualizar dimensões, clicar aqui em ajuste automático. Então ele vai ajustar. Observe que as coordenadas estão georreferenciadas e clicar o botão de OK. Ao clicar, toda a minha rede vai ser apresentada no EPANET. Esta é uma forma de conversão, né, para você apresentar a rede. Agora, qual a próxima etapa? É adicionar o reservatório de nível fixo ou variável. No caso aqui, como a gente quer simular uma carga hidráulica atendendo toda aquela rede, se eu considerar o meu reservatório como ele sempre cheio, eu posso colocar um reservatório nível fixo. E se eu colocar um reservatório nível variável, vou ter que colocar um sistema de bombeamento alimentando ele para que a rede realmente seja abastecida ao longo da simulação. Então, essa primeira parte exatamente representa a conversão da rede para poder se trabalhar no EPANET. Agora vamos colocar aqui a entrada de dados para posteriormente trabalhar agora a própria rede sim, no caso das simulações, atribuições de demandas e até de repente também um processo de comparação de medições em campo, né, como poderia dizer um processo de calibração também para esta rede que está sendo aqui, ou que foi na verdade convertida. Dando continuidade, né, após a conversão da rede para o EPANET, né, vamos identificar já foi inserida aqui a localização do reservatório. No caso aqui é um reservatório, no caso é sua nomenclatura o R13. E ele está aqui sendo representado pelo reservatório nível fixo, tendo em vista que essa nossa modelagem é exatamente para conhecer o comportamento da rede, principalmente no que diz respeito à sua capacidade de transporte, podendo esta rede ser reabilitada
em virtude de algum acentuado ou falta de pressão em alguns pontos da rede. Então, essa rede aqui, se formos aqui na parte de projeto, sumário, nós vamos ter aqui uma estatística geral, onde eu tenho que o número de nós da minha rede é 377, eu tenho aqui um reservatório nível fixo, o número de tubos ou trechos que eu tenho na minha rede é de 463 e a unidade que eu estou utilizando aqui principal é de litros por segundo. Bom, nesse momento agora nós vamos realizar a simulação e a simulação foi bem sucedida. Previamente eu já fiz a entrada de dados tanto das tubulações como das demandas. Essa informação foi exatamente colocar o diâmetro, a rugosidade e aqui na descrição eu coloquei, aproveitei para colocar o material da tubulação e portanto como a questão do cimento amianto nós utilizamos a rugosidade de 120 para tubos de PVC 130 e isso foi de acordo com a idade aqui da área da tubulação, conforme a literatura. Então eu posso, a qualquer momento, se eu quiser identificar a quantidade de tubulações de cimento amianto que ainda estão em operação nessa rede, eu posso fazer uma consulta aqui, verificar aqui com relação aos trechos, a minha rugosidade igual a 120. Fazendo isto, ele vai realizar um filtro no meu desenho e vai acentuar ou exibir em vermelho aquelas tubulações de cimento amianto que fazem parte desta rede. Então eu tenho aqui identificado essa tubulação e tem mais essa outra tubulação. Todos esses artifícios podem ser utilizados juntamente com o EPANET. Como eu também posso localizar um determinado nó, se eu for aqui em consultar, eu quero aqui fazer uma estatística, saber procurar com os nós com uma pressão superior a 20, por exemplo. Aí ele vai me mostrar 146 objetos, identificando cada um dos nós com pressões acima de 20 MCA. Então, esses são alguns artifícios que a modelagem facilita, tendo em vista que ela tem dentro da sua simulação as variáveis hidráulicas do processo, que é pressão e vazão. Então, uma vez colocado o reservatório e simulada a rede, você pode construir diversos gráficos, inclusive com relação à parte de calibração. Antes de entrar nessa parte de calibração, eu queria mostrar como é feita a questão da atribuição das demandas nos nós. Neste caso, essas demandas aqui foram atribuídas pontualmente de acordo com o que foi micromedido, então foram definidas aqui a demanda da quadra e distribuída aos nós que fazem parte da quadra, mas supondo que eu queira atribuir uma determinada demanda a uma região da minha rede, eu posso selecionar, clicar na ferramenta aqui de selecionar região, posso ir clicando e construindo aos poucos a região que vai receber a informação da minha demanda. Com o botão direito eu finalizo a seleção e ele fecha aqui a área selecionada, a região de interesse. Eu posso aqui agora editar e editar grupo. Que opção é essa? Essa opção vai levar em consideração apenas a parte que eu selecionei, para exatamente, no caso dos nós, eu posso multiplicar o meu consumo base, ou consumo médio no caso, por um determinado valor. Então, fazendo isto, eu posso aqui atribuir
Eu vou colocar 1 para não alterar o meu arquivo, mas fazendo isso eu posso atribuir, inclusive substituir as demandas por uma determinada demanda para os nós, de tal forma que você alimente mais rapidamente essa informação. Esse artifício também pode ser utilizado para atribuir rugosidades em uma determinada área de tubulações, também com relação às cotas topográficas e algumas outras variáveis que são utilizadas dentro do processo. Então, agora eu vou mostrar como pode ser realizado um processo de calibração. Se no caso aqui das pressões, vou colocar hipoteticamente alguns nós que podem nos trazer alguma informação com relação à pressão. Então, vou batizar aqui esse nó 230, por exemplo, o nó 119, 116, 116, 119 e 230. Bom, se você vai na opção aqui de calibração, ele vai dizer que não existem dados de calibração registrados. Então você deve ir na parte de projetos e inserir os dados de calibração. Como seriam esses dados de calibração? Se você for aqui na parte de ajuda, ele vai lhe mostrar como o arquivo de calibração ele é construído. Então eu tenho que ter o identificador do nó, tenho que ter o tempo em que ele é atuante, dentro, principalmente se for uma simulação dinâmica, e o seu valor, no caso, se for da pressão. Então vamos criar agora, abrir um bloco de notas para criar este. Vou aproveitar para copiar esse padrão aqui, já do arquivo de ajuda, e tentar fazer essa mesma nomenclatura. Então o meu primeiro nó era o 230. Meu segundo era 116. E meu terceiro 119. Porque eu estou colocando aqui no caso tempo zero? Porque isso se trata de uma simulação estática. Então, numa simulação estática, se você observar no canto superior, meu tempo ele está na 0 hora. Então, não o tempo tem que coincidir exatamente com o que foi simulado. Então, eu vou colocar aqui, vamos supor que em 230 a minha pressão medida em campo é 14. No N116 minha pressão seria 18 e no N119 seria de 17,5. Bom, no caso medições de pressão. Vou salvar esse arquivo na área de trabalho e salvar com a extensão aqui de pressão.dat, que é o formato do arquivo de calibração que é utilizado. Então, clicando aqui na opção de pressão, no campo aqui à direita, clica assim em procurar. E aqui no formato data eu vou ter meu arquivo de pressão que foi construído. Pronto, ao fazer isto, vou simular novamente. E agora eu vou solicitar um relatório de calibração. Ao fazer isto, ele identifica o arquivo e os nós de interesse. E eu clicando OK, ele vai mostrar uma estatística entre a média observada, o erro, o desvio padrão e algumas estatísticas. Graficamente, ele vai mostrar a distância entre os valores que foram
computados e o que foi observado em campo. Esses gráficos, todos eles aqui, que são elaborados aqui no EPANET, com o botão direito você pode personalizá-los. Vamos supor a cor, eu vou colocar cinza, vou colocar em branco, vou mudar o tema, calibração, do modelo. Vou colocar aqui no meu eixo horizontal uma escala, no vertical, no caso, uma escala de 0 a 30, com incremento de 2 em 2, e ela representa o eixo da pressão. Vou alterar a fonte para que fique bem mais visível, e vou colocar também a unidade MCA. No eixo horizontal, localização, na verdade é identificador do nó. Legenda, se for necessário. Bom, só clicar OK. Então ele reformata, no caso, o gráfico. Pode-se perceber que o título ficou com a fonte num tamanho pequeno com relação às demais. É possível ajustar aqui, colocar a fonte um pouquinho maior, 16. Então está aí um gráfico de calibração da minha rede, utilizando dados reais e comparando com o que foi simulado no EPANET. Bom, tendo em vista a simulação da rede, eu posso agora visualizar as perdas nos trechos, por exemplo. Se eu colocar aqui a perda de carga, eu vou observar que existem alguns trechos na minha rede que possuem algumas perdas de carga elevada, principalmente aquelas perdas que são acima de 8 metros por quilômetro, são perdas realmente acentuadas e que devem ser observadas de forma a verificar se estão realmente prejudicando a capacidade de transporte da minha rede. Neste caso, eu tenho dois trechos que têm valores acima de 20 metros por quilômetro. Portanto, nesse trecho aqui, que é o trecho 62, eu estou com uma perda de 20,61 metros por quilômetro. Se eu tenho que esse meu trecho ele tem 55 metros, se eu multiplicar pelo quilômetro, eu vou ter a minha perda nele de um nó a outro. É um trecho relativamente pequeno, por se tratar de 55 metros, mas que, dependendo de repente na máxima horária, se aumentar a vazão, a perda pode se acentuar mais ainda, e esse seria um possível trecho que sofreria intervenção, possivelmente com um diâmetro em paralelo, para que pudesse ter uma melhor disposição aqui das vazões e da capacidade de transporte desta rede. Bom, para se modelar a rede, um processo bastante simples. Primeiro é feito o processo de conversão da rede do seu cadastro técnico para o EPANET, observando que os trechos, os dados obrigatórios é o comprimento, diâmetro, rugosidade, e para os nós, nós vamos ter a cota, o seu identificador, obviamente, juntamente com o trecho daquele nó, e o consumo base não é obrigatório, mas deve ser informado, tendo em vista que tem que existir, obviamente, consumo na rede em alguns pontos. Então, essa é uma rede relativamente pequena, que foi aqui modelada e simulada no EPANET. Então, você pode agora, com esse modelo e com
alguns dados de campo de calibração, ajustar algumas rugosidades de alguns trechos ou propor melhorias de reabilitação para esta rede. Poderia ainda simular aqui um acréscimo de consumo, por exemplo, vou agora aqui adicionar o gráfico de pressão aqui, verificar as pressões dessa rede. Para visualizar melhor, vou desativar aqui a perda de carga nos trechos, colocar sem legenda para visualizar apenas os nós e vou maximizar o nó no seu tamanho para visualizar melhor e os trechos vou deixar com a dimensão mínima. No caso, agora eu consigo visualizar os nós, né, da minha rede e percebo que, né, na sua grande maioria as pressões estão acima de 10 MCA. Vamos supor que eu agora queira acrescentar a minha vazão de 20%. Então eu posso vir aqui selecionar tudo, né? Ele seleciona toda a minha rede. Vou agora em editar grupo. Nos meus nós eu vou agora multiplicar o meu consumo médio por 1.2. Fazendo isto, ele vai pegar todos os consumos de todos os nós que estão atualmente definidos e majorar em 20%, ou multiplicar por 1.2. Ele atualiza todos os nós e uma nova simulação é requerida para que os valores no mapa aqui da rede sejam atualizados. Ao simularmos, podemos observar que houve algumas alterações, né? Houve uma queda de pressão aqui nessa parte. Então, minha vazão aqui está de 58,33 litros. Então, essa é o tipo o EPANET é o tipo de ferramenta que possibilita você desenvolver ou modelar redes de abastecimento de água e fazer todo tipo de processo de dimensionamento, intervenções de operação de forma a que lhe dê subsídios para a tomada de decisão. Bom, é o que como ferramenta para um diagnóstico é essencial, tendo em vista que ao avaliar a estação elevatória e o reservatório, faz parte também avaliar a rede, principalmente no que diz respeito a perdas. Então o EPANET ele é uma ferramenta que já é bastante difundida, já é bastante conhecida e tem toda a confiabilidade de cálculo para que possa de fato ser utilizada na análise e diagnóstico hidroenergético de redes de abastecimento de água, no que diz respeito principalmente à verificação de perdas acentuadas na rede, que isso perde-se energia no processo, e também a compatibilização das demandas requeridas ou das vazões que são solicitadas nos nós da rede. Então, como ferramenta, é essencial a sua utilização.